porque hoje é o nosso terceiro encontro. E nesse terceiro encontro, nós falaremos sobre quem? Ó a pesca ali. E quem são os espíritos? Essa é uma boa pergunta. Quem são os espíritos? Nós, né? Então, atrás do trio elétrico, que só não vai quem já morreu, tem um negócio desse, não tem? Será que está certo isso? Não, né? Vai atrás, só não vai quem está na frente. Gostei dessa. Pois é, porque vai quem já morreu, quem não morreu, porque vão espíritos, né? Bom, sobre isso a gente vai ter aí quase 2 horas para falar a respeito. Para a gente começar, então, né, como a Alessandra disse, aqueles que já me conhecem, legal, vou só dar aqueles combinados, né, aqueles avisos que eu gosto de dar no início. E os que não conhecem, sejam muito bem-vindos, é um prazer estar junto com vocês aqui. Fizeram uma excelente escolha de terem escolhido se matricular na ULI. E esses avisos que eu faço agora é só para a gente ir fazendo nossos acordos, né, os acertos iniciais. Por exemplo, é que o conteúdo que será trazido hoje será construído por todos nós. Então, dessa forma, participem, né? Não só eu que vou ficar falando sozinho aqui, eu vou perguntar para vocês, vocês também vão perguntar para mim, e podem fazer isso à vontade, não me atrapalha. Agora, para a gente ter uma orientação dentro do tema, a minha sugestão é que façamos assim: façam perguntas a qualquer momento do tema. Se a pergunta não for dentro do tema, me permitam, não fiquem aborrecidos, se eu disser assim, olha, sobre essa pergunta, a gente vai ter a aula tal, e nessa aula será falado, para não tirar, né, o nosso horário falando de uma coisa que a gente vai falar depois. Aí vamos potencializar nosso tempo falando do nosso tema hoje. Se for pergunta de outra coisa, me permitam fazer isso. Normalmente, vou contar um segredo, normalmente eu falo só uma coisinha sobre aquilo, para não criar ansiedade. Mas entendam, né, que teremos outras aulas que vão abordar os outros temas, em primeiro lugar. Segundo acordo, importantíssimo, ao fazerem uma pergunta, levantem o braço e aguardem um monitor chegar com vocês, porque as nossas aulas são gravadas. E por serem gravadas, muitas vezes é feita uma pergunta sem microfone e depois o expositor, o facilitador responde a pergunta, aí na gravação fica uma resposta sem pergunta, né? Precisa chegar ao microfone para ter gravado as 2 etapas, a pergunta e a resposta. Combinado isso? Então tá bom. Então vamos iniciar e passaremos, né, por esses objetivos aí para trazermos esse conteúdo de hoje. Então, em primeiro lugar, apresentar evidências da existência e da sobrevivência dos espíritos a partir de experimentos comprovados. Nós falamos na primeira aula, aos que estiveram aqui. Aliás, deixa eu relembrar aqui. A primeira aula falamos sobre o quê? Quem que lembra aí? O que é o Espiritismo, né? E na semana passada, nós falamos sobre o quê? Deus. Então, olha que coisa. A gente, na primeira aula, fez um passeio na história, né? Nós fomos lá no século XVII, os movimentos sociais que ocorriam, o que estava acontecendo, né? Quem foi o espírito, olha só, né? Que teve essa missão de codificar, de compilar as informações e construir uma doutrina chamada doutrina dos espíritos, né? Então foi uma aula assim histórica, né? Praticamente a gente viu a história. Na semana passada não, aí é algo reflexivo, porque falar de Deus passa por construções e desconstruções em nós, né? Todos nós aqui temos uma ideia de Deus. E essa ideia, né, trazida à luz do Espiritismo, ela muitas vezes precisa de uma desconstrução para a gente trazer o novo. Hoje vai ser uma aula técnica. Hoje a gente nem vai passear na história e nem vai refletir sobre o tema, talvez um pouco, mas é uma aula técnica, porque a gente vai trazer aspectos que não são sobrenaturais, são questões naturais do espírito, do que somos, né? Então, explicar a origem, bem como a natureza dos espíritos, é importante para a gente saber de que os espíritos estão aqui desde quando? É algo que o Espiritismo criou, convencionou? O que vocês acham? Então, desde sempre, né?
Então, o Espiritismo, 1857, quem é que acertou na prova aí? 18 de abril de 1857, né? Mas de lá para cá, a gente tem uma doutrina, mas não quer dizer que os espíritos só estejam aqui a partir dessa data, está aí desde sempre. A gente vai ver um pouco sobre isso. Explicar o funcionamento do perispírito. Eu já digo aqui, guardem essa palavra. Há aqueles que já estudam o Espiritismo, já sabem do que se trata, mas aqueles que estão chegando agora, que têm mais tempo, guardem essa palavra, importantíssima, primeiro no nosso tema hoje, e segundo, no desdobramento da ULIA. Vou dizer para vocês que não é só das próximas aulas, não, porque quando a gente falar de mediunidade, precisa entender perispírito. Quando a gente falar de obsessão, precisa entender perispírito. Quando a gente falar de tudo, perispírito está ali na base. Então, guardem aí essa palavra porque vai ser importante. E apresentar de forma clara a escala progressiva dos espíritos, porque se há algo que a gente pode dizer assim, olha, isso é assim que acontece, é a progressão. Então, tenham certeza que hoje a expressão, quer dizer, esse personagem, né, que a gente está animando agora, a Sandra, Nair, Amanda, esse personagem é a melhor expressão do espírito que somos. Então tenham certeza que na encarnação passada vocês não eram tão bons assim. A gente tem sempre aquela coisa, né? As meninas ficam achando que foram princesas, os meninos ficam achando que foram príncipes, né? Tenham a certeza que é melhor nem olhar, porque pode ser que não seja essa bisca toda, né? de beleza. Então, tenham a certeza que essa encarnação é a melhor expressão do espírito que nós somos. Então, essa escala que Kardec traz, ela vai nos posicionar nisso, né? Vai dizer assim, olha, tem 3 grandes categorias, existem uma classe de espíritos que são imperfeitos, uma outra classe de bons espíritos, mas tem os espíritos puros, aqueles que já atingiram o ápice dessa evolução, né, do qual todos nós estamos inseridos. Então, é uma escala didática para a gente se posicionar, que a gente vai ver isso até o final da aula. Bom, mas iniciando, eu queria fazer 3 perguntas para vocês e eu quero sinceridade agora. Em primeiro lugar, alguém tem medo de espírito? É a segunda vez que eu pergunto isso, né? Perguntei na primeira aula, alguém tem medo? E vai ter uma hora que eu vou conseguir arrancar a sinceridade, né? Temos ou não temos medo de espírito? Não, né? Também não. Não mais, que bom. Não, né? Vi um sorriso nervoso ali, fiquei meio na dúvida. Sorriso meio nervoso. Eu falei, tem, né? Então, eu queria dizer o seguinte, que não precisa ter, né? A gente só tem medo do que não conhece e a gente vai conhecer o espírito. Afinal, eu tenho certeza que todo dia, cada um de vocês vê espírito. Não vê? Então, se vemos espíritos, aí ó, estou vendo um monte, né? A gente acorda de manhã, vai no banheiro, dá de cara com o espelho, você está vendo o quê? Espírito, né? Então não tem por que a gente ter medo. Mas tem um fator complicador, vamos dizer assim, né? Porque na hora que a pessoa fala assim, alma, e aí fala alma do outro mundo, né? Alma penada, aí o negócio já começa a ficar meio estranho. E afinal, qual é a diferença de alma e espírito? Alguém sabe me dizer? Cri. Alma é espírito? Alma é o espírito encarnado. Cadê a estrelinha? Tem que botar ali. Pronto. Então, é uma convenção de Kardec, né? Kardec convencionou. Quando ele se refere à alma, é o espírito encarnado. Quando ele fala espírito, é o espírito desencarnado. Convenção. Porque para nós aqui, se falar assim, olha, minha alma ou o eu espírito, só vamos inverter isso porque as pessoas têm uma posse, né, às vezes, né? Possessiva, igual a outra ali que fica possessa com o marido, coisa besteira, né? O eu espírito, não o meu, né? Porque eu não sou um corpo que tem um espírito, né? Eu sou um espírito. Então,
não é, a gente costuma falar assim, o meu espírito, como posse, né? Não é o meu espírito, é o eu, né? Eu espírito. Agora, se estiver se referindo a mim mesmo, minha alma, beleza, tranquilo. O eu espírito, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas a gente vai entender na literatura, quando falar espírito, está falando de desencarnado, quando fala alma, está falando de encarnado. Então, só essa convenção. Também, então, não precisa ter medo, né? De falar alma, de falar espírito, não precisa ter medo. E, por fim, ao final desse encontro, dessa aula, a gente, então, vai dizer quem são os espíritos, né? Porque talvez, eu estou só supondo, né? Talvez a gente esteja dizendo os espíritos. Será que é assim? Quando a gente fala os espíritos, eu gostaria, né, que até o fim dessa aula a gente não falasse os espíritos, mas a gente falasse os espíritos e se implicar no processo. Bom, só lembrando de novo um pouquinho aqui, a primeira aula, importante, a gente vai lembrar um pouquinho da segunda, né, eu perguntei o que era o Espiritismo, vocês me responderam, perguntei também qual era a função do Espiritismo, né? Ele acaba tendo uma finalidade na vida da gente, e vocês também responderam, mas essa é a definição de Kardec, né? Que o Espiritismo é uma doutrina que trata da origem, do destino dos espíritos e das suas relações com o mundo material. Então, a gente trata de espíritos, né? Por isso é importante a gente entender o conteúdo, né? O tema de hoje, entender essa singularidade que é o espírito. Aí, falando das provas da existência e da sobrevivência, nós vimos também, 1848, aqueles fenômenos lá em Hydesville, as irmãs Fox, né, que se comunicavam com o espírito que foi emparedado lá, né, o Charles. E um pouquinho depois disso, 1852, na França, aqueles fenômenos das mesas girantes. Então, enfim, isso muito antes, quer dizer, um pouco antes, nesse caso aí, do marco do início do Espiritismo. Então, os espíritos já estavam se manifestando, já havia uma clareza na manifestação dos espíritos, dizendo, olha, estamos aqui, existimos, né? Um cientista daquela época, chamado William Crookes, ele, um cético, completamente desvinculado a qualquer movimento religioso, absolutamente cético, ele resolveu estudar, né, o espírito e o médium, né, a médium, concordaram em fazer um trabalho, e ele trabalhava com materializações. Quando a gente falar, vai ter uma aula que a gente vai falar de mediunidade, e a gente vai ver que a mediunidade ela tem dois aspectos, né? Tem um aspecto intelectivo, né? A mediunidade inteligente, vamos chamar assim, e tem aquela de efeitos físicos, né? Que são fenômenos de materialização, voz direta, movimento de objetos, enfim. E esse Crookes pesquisava a Kate King e a Florence, né? Que era a médium, ela se materializava. E ele fazia perguntas, e ele fotografou isso. Então, hoje, a gente vai no shopping ali, a gente faz 44 selfies em 10 minutos. Mas imagina que nessa época aí, para ter um registro científico, né, fazer 44 fotos de um espírito materializado. Então, foi algo surpreendente para essa época, né? Então, 1872. Então, vejam que isso era para trazer a comprovação, porque hoje eu sei que eu falo para vocês que o espírito existe e vocês acreditam, mas houve uma época que era preciso, né, um empenho maior por parte deles também para que isso acontecesse. E eu sei também que vocês acreditam porque já se sentem assim, porque já tem essa percepção, né, dessa existência. Aí, no livro dos Espíritos, antes disso, desculpa, o Crookes, né, faz essa afirmação que eu acho sensacional. E no final do trabalho dele, ele diz assim, eu não digo que isso é possível, eu digo que isso é real. Né? Ele não ficou com nenhuma dúvida. E ele não estava vinculado a nenhum movimento religioso, nada. Era um cientista totalmente fora disso. Pois não. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo bom.
Eu queria saber se aquela foto é a foto do espírito ou da médium. É, aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. O que está aqui, ó, é o espírito materializado. É branquinho ali. E outra coisa, desculpe, é um pouco atrasado, mas você falou que a alma, o espírito encarnado. Por que não se fala em perialma e sim perispírito? É porque, como eu estou falando, é só uma convenção de Kardec, né? Quando ele se refere ao espírito que está encarnado, ele chama de alma, né? O perispírito, a gente vai ver ele mais na frente um pouquinho, tem uma ideia para que esse nome fosse criado. É um nome criado por Kardec, mas criado por Kardec para algo que já existia e que dentro da trajetória da história, esse nome aparecia, esse corpo, vamos dizer assim, já aparecia em muitas outras filosofias. Então, ele só deu um nome, baseado numa ideia que eu vou trazer para vocês já já. Então, é baseado na ideia de que ele reveste o espírito. Então, encarnado ou desencarnado, o perispírito vai estar lá. Por isso que a ideia é essa. Mas esse slide vai estar mais na frente, agora a gente já vai ver sobre ele e acho que vai tirar sua dúvida. Bom, então, lá no Livro dos Espíritos, para que não houvesse nenhuma dúvida a respeito disso, né, do que a gente vê, do que não vê, primeiro, na pergunta 23, ele diz assim, que é o Espírito? A gente viu na semana passada que a pergunta número 1, né, do Livro dos Espíritos, pergunta, que é Deus? E aí a resposta, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Isso já para trazer aquela ideia de Deus criador, né? Não é errado, não é absolutamente fora do contexto, mas toda e qualquer outra coisa que a gente fale a respeito de Deus procede de nós. Então, quando eu digo assim, Deus Pai, Deus Amor, né? O Pai, o amor que eu estou colocando, procede de nós, é a nossa construção, né? A nossa ideia. Mas a resposta dos Espíritos na pergunta 23 é a seguinte, é o princípio inteligente do universo, ponto. E aí foi insatisfatório. E aí eles desdobraram a pergunta, né, e perguntaram assim, mas qual a natureza íntima do espírito? E aí a resposta deles é quase que um tapa com luva de pelica, porque eles dizem assim, olha, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável, né? Se a gente não vê, não toca, a gente acaba acreditando que não existe, né? Ou não acreditando que existe. Mas para nós, entretanto, é alguma coisa. E aí vem a luva de pelica. Ó, ficai sabendo que coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Então, não é porque eu não estou vendo, olha aqui ó, o ar, né? Não é porque eu não estou vendo que não exista. Está aqui, né? Então, pois não. Deixa eu chegar ali. Caminhada matinal. Obrigado. Quem veio primeiro, a alma ou o espírito? Quem veio primeiro? Sim, quem surgiu primeiro? A alma no sentido de... Então, vamos dizer assim, olha, o espírito é uma singularidade, gravem e anotem aí, singularidade não material. Então, ó, o espírito é uma criação de Deus. Próximos slides a gente vai falar disso. Alma é uma nomenclatura. Então, espírito desencarnado ou espírito encarnado também é uma forma de definir uma singularidade, que é a essência que a gente chama de espírito. Estou dizendo, o alma é só uma nomenclatura, é só para dizer que aquele espírito está encarnado. Então não veio um primeiro do que o outro, porque a essência é o espírito, né? Alma é só um nome. Ficou claro para o senhor ou não? Tá? Então tá bom. Bom, se não ficar no desenrolar da aula, a gente vai arredondando isso, ok? Então, avançando um pouquinho mais, e aí, lembrando a aula 2, né, a gente já fez uma pequena referência à primeira aula, agora a segunda aula. Então, a gente vai trazer esse Deus, inteligência suprema, causa primária, quer dizer, ó, tudo decorre dele, né? De todas as coisas, então é Deus. Aí, esse Deus criador, ele cria dois princípios distintos, que não são a mesma coisa. E são esses princípios, um deles, o princípio espiritual. E ele cria também o princípio material,
O princípio espiritual, então, é aquele da pergunta 23 do Livro dos Espíritos, que diz que é a inteligência do universo. Então, o princípio espiritual, ele é o princípio inteligente. O princípio material, ele é também conhecido como fluido cósmico vital, ou seja, aquela energia que tem abundância no universo e que dessa matéria, né, primordial, dessa energia, se dinamiza tudo que a gente conhece no universo. Tudo, absolutamente tudo. De tal forma que a gente vai chamar esses 3 elementos ali da tríade universal. Ou seja, você explica tudo a partir daqueles 3 ali. No universo, a gente só tem Deus, Espírito e matéria. Ponto. Qualquer coisa que você falar, isso aqui, matéria. Isso aqui, matéria. Só saiu disso aqui, Deus a gente não vai conseguir mostrar aqui agora, mas, né, porque hoje ele faltou, ele não veio, está ainda no bloco. Brincadeira, não faltou não, ele está aqui, sim. A gente bota Deus no bloco, né? Daqui a pouco eu vou perder o emprego. Brincadeira, gente, Deus está aqui sim e tal, não dá para a gente ver, mas ele está aqui sim. Mas essa tríade, né, explica tudo, absolutamente tudo, Deus, Espírito e matéria. Só que, para o desenvolvimento do princípio espiritual, ele precisa se apropriar da matéria para se desenvolver. Então, o que acontece? O princípio espiritual se apropria da matéria e se desenvolve nela. Bom, a gente sabe aqui, e isso é tema, eu vou dar só uma palhinha, porque isso é o tema da próxima aula, vou só contar para vocês como é que acontece, e na próxima aula a gente vai desenvolver isso. Pois não? Luiz, essa tríade é bem interessante, eu queria saber o seguinte, se na doutrina espírita se considera a ideia de energia. Sim, energia é matéria, se considera. Mas não energia como espírito, por exemplo? Sim, ela estaria, por exemplo, no laranja junto com a energia está ali no princípio material. No energia é matéria. Certo. Então, não foi aquele menino esperto, né? Einstein, olha só. Disse que o quê? Que não, o cara trouxe a fórmula da energia, é mc ao quadrado. Não, que a energia, que a matéria é a energia condensada, não é isso? Então, energia é matéria, está ali no princípio material, a energia está ali. Tudo que a gente falar de energia, a gente está considerando que é aquele princípio criado por Deus, que é o princípio material. Vai ter uma aula no ciclo 2 que vai só falar sobre energia, só sobre fluidos, né? Aí a gente aprofunda lá. Pois não. Eu não sei se você vai entender a minha pergunta. Em que momento o espírito se apropria da matéria, a matéria na concepção? Deixa eu ver se eu entendi. Em que momento o espírito se apropria da matéria quando está sendo formado? No início da reencarnação. Exato. Ok, a gente na aula 6, que é a aula de reencarnação em ciência, a gente vai aprofundar isso. Para não deixar a Anaí ansiosa, né, eu falei isso no início, então é o seguinte, há um momento do óvulo fecundado que adere à parede do endométrio, da parede do útero, né? Nesse momento, ele abre a possibilidade para um enlace fluídico que conecta o perispírito do espírito reencarnante a esse óvulo fecundado. E eles começam a interagir a partir desse momento. Então, quando o óvulo fecundado nida, quando ele adere à parede do útero, esse é o momento da conexão, da nidação, isso aí. Ok? Ok. Desculpa, só eu vi a fala do colega ali, sobre a questão do questionamento dele. Você estava falando do Boswell de Higgs, né, que a pessoa fala da partícula de Deus. Então, do que antecede a matéria. Não, o que, na verdade, é a formação da matéria. Né? Então, só complementando ali. Legal. Então, aluno avançado é assim, né? Provoca a gente. O tema que está lá na pós-graduação, o aluno quer trazer aqui agora, né, a física quântica, né, porque ela foi falar lá do quantum, né, da matéria que
não conseguiram chegar, você vê, ó, a gente fala que Deus não está aqui. Não, foram para o micro, aí foram lá, né, disseram que o átomo era a menor partícula, depois viram que não era. Aí quando chegou num tal ponto do micro que falaram, e agora eu não sei o que é isso aqui. Aí deram o nome de partícula de Deus, porque não tinha outro nome para colocar. Mas enfim, isso é aula para pós, gente, a gente está no básico, vamos falar do básico. Brincadeira, mas legal a sua observação. Voltando para Deus, Deus então cria dois princípios, o princípio material e o princípio espiritual. O princípio espiritual precisa se apropriar da matéria para se desenvolver nela. Na nossa natureza, no nosso universo aqui, qual é a matéria mais rudimentar que existe? Qual é a matéria mais bruta? Cri. O mineral, né, gente? A rocha, a pedra, não é a matéria mais rudimentar que a gente tem aqui? Aí o que acontece? O princípio espiritual se apropria do mineral e ele vai passar um tempo lá no mineral, né? E ele vai, a gente fala assim, naquela pedrinha tem espírito? Não tem espírito, tem um princípio espiritual, porque ele permeia todo o universo, está lá. Aí ele passa um tempo lá no mineral, aí ele passa, depois de um certo tempo, né, milênios, aí ele passa para o próximo estágio, que é uma matéria um pouco mais sutilizada, um pouco mais sutil, que é o vegetal. Aí o princípio espiritual passa para o vegetal. A plantinha tem espírito? Não, tem princípio espiritual. E na plantinha ela já começa a aprender coisas, né? Ela precisa se alimentar da raiz, ela já tem sensibilidade, né? Pois não, Olívia, deixa só chegar o microfone mais perto aqui. Ideia. Esse princípio espiritual seria, assim, uma energia? Não. Não? Não. O princípio espiritual, lembra que eu falei, ó, são princípios distintos, né? Então, ó, princípio espiritual, ele vai formar uma singularidade não material, que é o espírito. Certo. O princípio material, sim, se dinamiza em qualquer energia, em qualquer matéria. Então, energia não é matéria. Espírito não é matéria, portanto, espírito não é energia. Então, o princípio espiritual não é uma energia, ele é uma singularidade não material, princípio espiritual. É o que vai formar o espírito. Ah, ok. Obrigada. A Olívia falou uma coisa importante, porque, desdobrando isso aí, antes da Marlise falar, às vezes a gente fala assim, espírito de luz, já ouviram falar esse termo? A Adenauer até brinca aqui e fala que espírito de luz é poste, né? Ele faz essa brincadeira. Mas a gente às vezes fala que o espírito é uma centelha divina, já ouviram isso? E a gente fala também às vezes que o espírito é uma energia, como a Olívia trouxe, né? Mas vamos pensar aqui, já que a gente está fazendo um curso, é errado ouvir falar isso? Não. Mas como a gente está fazendo um curso, então vamos separar o joio do trigo, né? Se o princípio material é diferente do princípio espiritual, significa que espírito não é energia. Quando a gente fala centelha é o quê? Fogo, né? Fogo é energia. Então, espírito não é uma centelha. E principalmente, né, adorando a pílula, né? Centelha divina, que a gente ainda fala assim. Aí quando a gente fala que o espírito de luz é o quê? Energia, né? O elemento principal lá são os fótons, né? Energia. Então, se espírito não é energia, então espírito não é luz. Né? Olha só, quanta desconstrução. Agora, o princípio espiritual não tem que se apropriar do princípio material? Então, o espírito se apropria da energia, ele está envolvido na energia. O espírito se apropria da luminosidade, que é uma energia. O espírito se apropria das fagulhas, né, do fogo, então ele está envolvido, mas ele não é perfeito. Então ele só está envolvido nela, ok?
Então, quando a gente fala espírito de luz, a gente está entendendo que o espírito não é luz, mas ele está envolvido por uma energia luminosa. Pois não. É porque as pessoas, às vezes, né, passam que a pedra tem uma energia, né, as plantas têm uma energia. Tem. Então, é assim, entendeu? Mas tem, porque é a energia da matéria, né? Então, a pedra não é uma matéria, ela vibra uma energia, né? Ela vibra, tem uma vibração. E cada tipo, aí dentro do reino mineral, que é o mais rudimentar da nossa natureza, tem uma infinidade de tipos de pedras e, portanto, vibrações distintas. Tem umas mais nobres, outras menos nobres. O princípio espiritual vai passar por toda essa escala dentro desse reino, até ele passar para o vegetal. No vegetal, a mesma coisa, também tem uma energia, né? Também tem um aprendizado para o princípio espiritual. Ganha sensibilidade, né? A ideia da vida. Aí, tá. Quando chegar lá no momento, tem uma pergunta lá atrás, ó. Quando chega lá num determinado momento, ele já aprendeu tudo que precisava naquele reino, ele passa para o próximo reino, que é o animal. Aí ele passa para o animal, ele continua aprendendo, ele ganha instinto, né? Sentido da vida, reprodutibilidade. Aí ele ganhou outras características, mais milênios lá, também tem os animais, né? Mais simples, tem aqueles que estão no topo da escala, né? Ele passa por toda essa evolução. Quando ele adquire todas as condições, toda a capacidade de animar corpos humanos, aí ele se torna espírito. Ele deixa de ser princípio espiritual e ele passa a ser espírito. Portanto, quando a gente fala que Deus cria o espírito, a gente está se referindo a Deus cria o princípio espiritual que se desenvolve na matéria e se torna espírito. Então, espírito como nós somos, não é assim que fomos criados por Deus. Fomos criados como os princípios espirituais e nos desenvolvemos até aqui. Ok? Então, dona Marlise, vou aprender. Não, eu estava querendo saber com relação a... Eu acho que você clareou bastante a minha dúvida da pedra, justamente dessa energia, da planta, né? Por exemplo, eu tenho muita planta, amo planta, e eu converso muito com elas. E, de certa maneira, elas me respondem, né? Aí, agora eu estou entendendo. Então, a gente passou por tudo isso para chegar aqui. E elas têm essa percepção, a planta tem, o animal, o cachorro, eles têm essa percepção? Tem a percepção. Quer dizer, a pedra talvez não, né? Se a gente falar com a pedra, ela responder, eu vou ficar um pouco assustado. Mas a plantinha, não, o mas animal... ela emite, até a pedra emite a energia. Sim, a gente pode captar. Perfeito, podemos captar a vibração, sem problema. Mas eu ia contar o seguinte, eu tenho lá em casa uma netinha peluda, né? É uma maltês. Ela não sabe que ela é princípio espiritual, ela acha que é gente. Ela é gente no meu coração. Ela acha que é gente. A Alessandra falou, no meu coração você é gente, mas é princípio espiritual. Mas tem hora que ela parece que fala. É um negócio incrível, fala. Né? É um negócio incrível isso. Então, quem tem pet, né, em casa sabe disso. Né? Mas a gente fala, tem um espírito ali? Não. Tem, não é lá tem. Amor é gente. É princípio espiritual. Né? Não é espírito, é princípio espiritual. Mas... Aqui, ó. Deixa, e ali volta para você, tá não, bom? Ah, tem não, outra. tem outro tem lado. Tem uma fila, então. Tem uma fila. Vamos então pegando a senha aí, gente. Pronto. Então, vamos lá. Luiz, você fala do princípio espiritual na pedra e na planta. Uhum. Quando a gente olha a pedra e olha a planta, a gente percebe que tem uma diferença de vitalidade. Como é que esse princípio espiritual ele vitaliza a planta lá no vegetal? Como é que surge esse princípio vital, vamos dizer assim? Não entendi a última parte. Como é que surge esse princípio vital, essa vitalização? Muito boa pergunta. Ainda que essa pergunta vai ser respondida na próxima aula, nem vai demorar muito. Porque eu dei uma palhinha só sobre essa evolução, né, essa evolução do princípio espiritual, só para poder, porque eu vou falar de espírito, então eu dei só essa introdução para a gente poder falar de espírito, porque a partir de agora eu vou falar o espírito, então a gente não está mais falando da criação, né? Na próxima aula vai falar sobre evolução. Aí existe de fato, mas a sua pergunta, né, como eu falei, eu não vou deixar a sua ansiedade até a próxima aula, né? Então,
tem um momento em que o princípio vital é colocado, né, que é exatamente a transição entre o mineral e o vegetal, e a partir daí essa energia, né, que é a energia da vitalidade, ela acompanha desde o vegetal até o animal. Mas, próxima aula, a gente vai entender. Hoje, porque como nós vamos falar do perispírito, né, e no perispírito tem um corpo chamado duplo etérico. Esse corpo tem vital importância, porque é ele que vai guardar essa energia, ela vai estar armazenada nele lá. Então, a gente já vai falar isso, mas o aprofundamento dessa parte do tema vai ser na próxima aula, ok? Então, tinha uma pergunta lá atrás e depois tem uma aqui. Aí depois eu avanço, senão a gente fica no terceiro slide, tem 48 slides. Oi, Luiz, bom dia. A pergunta da colega aí da frente sobre se o espírito também é constituído de energia, né? Me fez questionar uma coisa. Sim. Porque eu estava lendo o capítulo do livro Espíritos, que é da aula de hoje. Sim. E aí ele faz uma distinção entre espíritos com E maiúsculo e espíritos com E minúsculo, né? Aí eu, inclusive, fiquei com a dúvida, eu vou aproveitar para tirar essa dúvida. Princípio espiritual é equivalente a espírito com E maiúsculo, certo? Eu fiquei com essa dúvida. Essa é a primeira dúvida. A segunda dúvida é o seguinte: o espírito com E minúsculo, ele é envolvido pelo perispírito, que tem a constituição semimaterial. Portanto, ele também teria a constituição de energia, se é semimaterial. Não? Então, primeiro deixa eu voltar um conceito aqui, porque a sua pergunta é boa, sua observação. O autor do livro é nosso conhecido aqui, né? Nosso amigo. E aí a gente foi perguntar para o autor o que ele quis dizer quando ele colocou o espírito com E maiúsculo e espírito com E minúsculo. A ideia dele, naquele momento, quando ele escreveu o livro, era essa, né, de ser o princípio espiritual e o espírito em si, né? Mas hoje ele já não pensa dessa forma, só que ele não mudou isso nas edições que sucederam. Então, continua assim, porque era a ideia dele daquela época, mas hoje ele já diz que não pensa dessa forma e tanto faz. Poderia usar E maiúsculo ou E minúsculo, que seria a mesma ideia. Mas, de fato, ele se referia ao princípio espiritual. A segunda parte da sua pergunta é que eu não entendi bem, porque você falou que está envolvido pela matéria. Eu vou responder, se não for, depois você me fala. Desde a criação, desde quando Deus cria o princípio espiritual, ele se apropria da matéria, ele coagula a matéria em torno de si para o seu desenvolvimento. Então, seja princípio espiritual ou espírito, ele sempre estará envolvido na matéria. Por quê? Princípio espiritual, as matérias, né, do universo, da natureza, mineral, vegetal, depois o animal. Quando se torna espírito, ele, em primeiro lugar, forma um corpo, que a gente vai conhecer no próximo slide, chamado perispírito, que é um corpo que está em torno dele. Esse corpo é semimaterial, é uma matéria sutil, mas é uma matéria sutil. Então, ele, desde a criação, sempre estará envolto na matéria. Era isso? Que eu fiquei na dúvida da segunda parte. Então, o espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, ele vai estar envolvido pelo perispírito. Sempre. E como o perispírito essa senhora que está com o vestido marronzinho aí do seu lado? Não, né? Não. Não viu? Quem viu aí? É o perispírito dela. Não, eu também não vi, não, estou brincando. Mas é o perispírito dela. Então, ó, espírito desencarnado, né? Sim. Mas se apresentou. Se assustou, né? Pois é. Eu gosto quando a pessoa se assusta assim. Então, era brincadeira, eu não vi nada não, viu, gente? Mas era só para exemplificar, não foi um exemplo legal? Uhum. O vestido marrom dela é uma ideoplastia, olha só, a gente também vai ver sobre isso, do perispírito. É a forma com que ela está se apresentando, mesmo desencarnado. Então, encarnado ou desencarnado, a gente sempre está envolto na matéria. Ok? Tem 4 perguntas, está engarrafando. Então, vamos lá, senão... Luiz, essa é para descontrair. Se falou boa. muito aqui sobre pedra, mineral, tudo.
que não tem vida. Será que não tem? Princípio espiritual já é um Por princípio. exemplo, não é verdade? Eu sou pedra. E falaram o tempo todo, e eu estou presente. É uma O identificação. senhor é pedra por quê? É o meu sobrenome, e eu sou identificado como pedra. Aí, ó, tá vendo? Logo eu existo, e pedra existe. Com vendo? certeza. Então, tá vendo? Agora que eu Uma entendi. pedra que fala. Quando eu falei que se a pedra falar, olha aí, ó. Você vê que nesse mundo a gente tem que estar o tempo todo aprendendo, né? Já não posso falar isso na próxima aula. Luiz, a colega falou há pouco sobre o espírito com letra minúscula. Eu também fiquei confuso quando você falou de alma. Nesse mesmo livro, né, não se fala em alma, fala no espírito com letra minúscula. E você trouxe alma. Eu tenho verdadeiramente uma confusão ainda estabelecida na minha cabeça. Eu já fiz desenho em Casa de Deus, perispírito, espírito, alma, tá? Então, eu agora fiquei mais confuso ainda. Quando você colocou aqui Adenauer, tirou o espírito com letra minúscula. Você colocou alma. Alma é espírito com letra minúscula? Eu sei que não é com letra maiúscula. Fantástica essa desorganização. Luiz, você só está confundindo o povo. Não, Isso. Mas essa desorganização não é confusão. Está desorganizado para reorganizar, né? Porque não dá para pegar os conceitos antigos e trazer novos sem desorganizar. Vamos lá, número 1. Alma é um conceito, é uma ideia de Kardec. É ele que trouxe. Eu só estou trazendo Kardec aqui, né? Porque o nosso curso está baseado nele, está baseado no Pentateuco kardeciano, que são aqueles 5 livros da obra básica. Então, alma, Kardec traz. Quando a gente atualiza isso, é desnecessário usar, porque alma é só um nome, é só uma palavra para definir que o espírito, esse sim é a singularidade, né? Esse é a criação de Deus, que o espírito está encarnado. Aí ele chama de alma. Então, alma é só um nome, né? Aí Adenauer vai usar o espírito, né, com E maiúsculo e com E minúsculo, numa tentativa de diferenciar isso. Mas depois ele mesmo falou, olha, eu pensava assim quando escrevi, mas hoje não penso mais. Então, a gente não precisa pensar em espírito com E maiúsculo ou com E minúsculo, tanto faz, espírito é espírito, né? Pensei que fosse... não, então desculpa, tem uma pergunta dela ali na fila, não fure a fila, que ela está na frente aqui, não foi? Você levantou o braço. Então, ok, a gente vai... sobre isso, eu esqueci o nome do senhor não falou? Marcos. Seu Marcos, o senhor falou que já fez desenho e tudo, né? Eu pedi para o meu filho, você vê, ó, meu filho é bastante habilidoso. Filho, no caso. Mas que possessão, calma aí. Possessão sua, meu filho, nossa. É meu nesse momento, porque eu estou só falando. Não, então, nosso é nosso filho, viu, seu Marcos? Porque ele é muito habilidoso com desenho. Então, eu pedi para ele desenhar para mim o perispírito. Eu fui falando para ele e ele foi desenhando. E eu trouxe esse slide aqui, a gente vai... Acho que o senhor vai organizar essa ideia aí depois que ver esse desenho, ok? Então... por exemplo, temos um chimpanzé, um gorila, que são animais mais entre aspas... do reino animal mais desenvolvidos, né? Do reino animal mais desenvolvidos. E temos também esponjas, que são os animais mais primitivos que menos tem. Complexos, né? Menos complexos. Essa diferença entre um e outro também em uma esponja, por exemplo, o princípio espiritual seria menos desenvolvido do que no macaco ou alguma coisa assim? Então, seu raciocínio está perfeito, brilhante. De fato assim como tudo na nossa vida, na vida do espírito, ela é um contínuo desenvolvimento. Então, é a aquisição de habilidades que vai definir a progressão do princípio espiritual ou do espírito. Então, lá quando ele sai do reino vegetal e que ele vai para o reino animal, ele passa por uma transição. Você falou das esponjas, né? Você sabe qual é o elemento intermediário entre o vegetal e o animal? É o coral, está lá no mar. O coral, ele é um pouco vegetal, um pouco animal. E ele ainda tem o calcário, né? Ele ainda tem o calcário que ainda traria do mineral, né? Então, ele é a transição. Aí, depois, ele passa por organismos
menos complexos, porque ele está ainda naquele reino, na sua forma mais bruta, vamos dizer assim. Aí ele vai passando as espécies, se desenvolvendo, ganhando habilidades, né? Até chegar aos mamíferos, né? Você falou do macaco, mas a gente pode trazer qualquer mamífero. Quando chegar aos mamíferos, ele está no ápice, é o ponto mais evoluído desse reino. Aí ele está já preparado para, quando ele atingir essa complexidade, para animar corpos humanos. Aí ele deixa de ser princípio espiritual e ele passa a ser espírito. Só que ele passa a ser espírito também, da mesma forma, dessa progressão, ele passa a ser espírito bem rudimentar, né? Aí quem são os espíritos mais rudimentares que a gente tem aqui na nossa natureza? Eram os homens da caverna, né? Os hominídeos lá, né? O Neandertal, o Pitecantropo antes, né? Então, enfim, esses foram os primeiros espíritos da nossa trajetória nesse planeta. E aí eles foram se desenvolvendo, né? Então hoje a gente já está bem diferente lá daquele espírito primitivo, né? Da mesma forma que ocorreu lá no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral, da mesma forma. Então seu raciocínio está perfeito, brilhante. Obrigada. Ok? Estrelinha para ela também. Aí aqui o Jatel. Não, Jatel. Agora o Jatel. Ó, depois da dona Marlise... Gente, ele tem 48 slides, vocês não deixaram ele sair do segundo. Depois da dona Marlise, vamos avançar o slide. Você meio que já respondeu, né? Mas tem que ser direto mesmo para eu... Você está me dizendo que minha cachorrinha Jade, que quando eu chego em casa, faz aquela farra, faz aquela festa, quando a gente viaja, fica triste, ela não é um espírito, ela é um princípio espiritual. É sério? Princípio espiritual, pois é. E esse princípio espiritual, ele tem inteligência? É, o princípio inteligente, olha lá. Ó. Ah, não, outro slide, já passou. Não é o... Olha aqui, ó. Ela é gente, sim. Não é o princípio inteligente? Agora, ele não tem raciocínio, né? A racionalidade só ganha lá quando é espírito. Mas ele tem o princípio inteligente. Aí na aula 6 a gente começa a falar disso. senão a gente vai fazer o curso todo numa aula só. Deixa para falar na outra aula. Foi já? Então tá bom. Pronto. Então vamos avançar um pouquinho aqui. Então, aliás, eu acho que eu já tinha falado desse slide, já até esqueci. Acho que não, né? Então, só ratificando o que a gente já falou, lá na pergunta 80 e 81 do Livro dos Espíritos, diz assim, ó, Deus cria o Espírito pela sua vontade, como faz em relação a tudo no universo. Como Deus jamais deixou de criar, a criação dos Espíritos é permanente, ou seja, Ele está o tempo todo criando, né, e os Espíritos estão, o princípio espiritual está se apropriando da matéria, na nossa natureza, matéria mais bruta, que é o mineral, e assim sucessivamente, e novos Espíritos, então, estão surgindo, e, enfim, não cessa a criação. Quando o PE, princípio espiritual, né, quando o PE atinge a capacidade de utilizar corpo humano, ele é denominado espírito. Então, nesse momento, ele é chamado espírito. Portanto, a origem dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, de qual foi e é gerado por Deus. Isso está no livro de vocês, né, no 3º capítulo, que é onde Adenauer fala sobre a criação. Aí, ainda Adenauer, né, o poder de síntese dele, para encerrar, a gente passar para o próximo passo, encerrar tudo que a gente já falou. Então ele diz assim, olha, o espírito constitui-se na resultante da evolução do princípio espiritual. Após sucessivas existências em contato com a matéria bruta, com organismos vegetais, com a complexidade dos corpos animais, difere do princípio material não só pela inteligência, como pela capacidade de assimilar as leis de Deus e desenvolver-se nelas. Quando o princípio espiritual atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a criação dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, que se origina de Deus. O surgimento de novos espíritos é consequência natural da evolução do princípio espiritual e se dá constantemente. Então, só ratificou... Cadê? Sumiu. Pergunta ali, ó. Então, isso só ratificou tudo que a gente falou até aqui, para a gente dar o próximo passo, ok? Bom dia. Bom dia.
Ah, pronto. É porque eu estou tentando entender uma parte. Vai pegar um pouco com relação ao cachorro, porque tem uma referência de Chico Xavier, que ele falou que viu, né, passando na rua, ele viu a reencarnação do cachorro dele. Agora, essa parte do princípio espiritual, ele reencarna também? Não teria que ser espírito? Então, desculpa, seu nome é Ricardo? Ou foi o Ricardo ou foi o Jatel agora? Jatel que falou da reencarnação e eu falei para ele, Jatel, aula 6. Ah, tá. Então eu vou dizer para você a mesma eu não coisa. ouvi a reencarnação Mas dele, já que foram duas, então deixa eu só uma coisinha apenas. Por exemplo, a reencarnação, com o nome reencarnação, ela começa no espírito. Então, quando se torna espírito, iniciam as reencarnações. Sabe por quê? Porque reencarnação significa a singularidade, ou seja, o espírito que você é, que é único, né, um espírito, e daí para frente imortal, né, ele retorna num novo corpo. Como o corpo é de carne, reencarna. Então, esse é o termo que se apropria a essa função de evolução do espírito. O princípio espiritual, ele tem a atuação na matéria coletiva. Então, por exemplo, uma ninhada de animais, um maltês, que eu vou falar da minha netinha aqui. Então, o maltês, né, nascem 4, 5 filhotes. Um princípio espiritual para todos eles. Se um desses animais, um desses corpos, morre, o restante do princípio que anima aquela ninhada continua existindo. Então, numa outra ninhada, será um outro princípio espiritual. Quando todos daquela ninhada tiverem morrido, aquele princípio vai habitar outros corpos. Pode não ser mais num cachorro, pode ser num boi, por exemplo. Aí, em vez de 4 ou 5, é 1, né? Raramente 2. Então, o princípio espiritual, ele vai se individualizando ao longo da sua trajetória. Mas ele passa a ser unidade quando ele se torna espírito. Então, reencarnação só quando ele se torna espírito. Antes disso, não. Ok? Aula 6. Aí eu vou dizer... Agora eu que fiquei confusa. Bom dia, Luiz. Bom dia. Veja bem, algumas linhas espiritualistas acreditam que os animais eles têm princípio espiritual, né? E que você pode encarnar como animal. Pelo que eu estou entendendo, um animal não é espírito. E como é que fica isso? Porque algumas linhas acreditam que você já foi uma águia no passado, em outra encarnação, já foi um cachorro, um animal. Me explique isso melhor, porque agora eu fiquei confusa. Também, deixa eu ver aqui seu que nome. Você colocou, Mônica. Você coloca como se torna espírito quando ele o animal ele não é um espírito. A encarnação ela só acontece a partir da identidade como espírito. E como é que fica essa coisa? Então, a aula 6 sou eu, não? Sabe dizer? É você? Aí, ó, quem vai responder para vocês, ó. Aula 6. Agora, de verdade, gente, ó, para encerrar, porque senão a gente vai só falar da aula 6 e não vai falar da aula 3, né? Então, olha, existem várias filosofias reencarnacionistas. A reencarnação também não é propriedade do espiritismo, né? O espírito reencarna. Agora, o pensamento reencarnacionista, ele é diferente em função da religião. Os orientais, eles admitem a possibilidade de retroação, ou seja, uma vez o espírito atingiu a complexidade, né, de animar um corpo humano, ele poderia voltar e animar corpos animais. Como o espiritismo, isso é outra filosofia, o budismo, eles adotam essa ideia. O espiritismo, não. Baseado em um aspecto. O espiritismo está pautado, a gente viu isso na primeira aula, em 3 pilares importantes, né? Primeiro deles, a religião. Segundo deles, a filosofia. Para que a gente não aceite, como o espiritismo traz a fé raciocinada, então eu não aceito, aquela fé cega, aquela coisa assim que não faz sentido, é para eu questionar, é para eu não aceitar de primeira, eu tenho que questionar isso. A filosofia me provoca isso. Agora, o terceiro pilar é a ciência. Então, o próprio Kardec, ele faz a seguinte afirmação:
se algum dia, em qualquer época da humanidade, alguém em nome do Espiritismo disser algo que a ciência não comprove, fique com a ciência e não com o Espiritismo. Porque ele entendeu que esse trabalho não está concluso e que não é uma verdade absoluta e que a verdade ela vai se apresentando com o desenrolar, com o desenvolver da humanidade, assim como a ciência. Então, que a gente falou ainda agora, né? A ciência um dia desse falou que o átomo era a menor partícula da matéria. Hoje a gente sabe que não é. Já chegou lá na partícula de Deus, né? Nas cordas, enfim. Então, nesse momento, a afirmação que o Espiritismo faz, baseado na ciência, é que uma vez você atinja a complexidade de animar corpos humanos, não é possível você voltar a corpos animais. O seu sistema nervoso não é o mesmo. Né? A formação física, né, da matéria para a atuação desse espírito não é possível. Aí, a melhor comparação que a gente traz é assim, imagina que hoje é o Windows, qual é a versão mais nova do Windows que eu já nem sei mais? O Windows 10? É o 10, né? Então, pega um computador daquele, um 286, pega um PC 286, instala o Windows 10 nele e vê se funciona. Não vai, né? Não roda. Entregou a idade, hein? Agora, você pega o software lá do Windows, do PC lá, do 286, do 386, e instala num hardware mais moderno, ele vai funcionar com limitações, porque tem um monte de recursos que o hardware oferece e que o software não alcança a fazer. Então, quer dizer, há, na verdade, uma evolução para e passo. Né? Da mesma forma que evolui o princípio espiritual, evolui a matéria. Evolui o espírito, evolui o seu veículo de manifestação, que é o corpo. Então, a complexidade do corpo avança com a complexidade de evolução do espírito. Então, nós entendemos que não é possível a retroação. Então, é uma questão de filosofia reencarnacionista. O espiritismo não admite isso, não é possível. Também não. Também não. Pelo seguinte, se eu admitisse o contrário, o cachorrinho então podia reencarnar um homem. Não pode, ele tem que se desenvolver. A evolução não dá saltos, né? Ele tem que se desenvolver passo a passo. E se não, imagina, a gente ia torcer para a Mora, que é a minha neta peluda, na próxima encarnação, virgente. Né? Não é possível isso também. Não é possível isso. Então, a evolução não dá saltos, ela tem que ser gradativa. A evolução, a melhor definição para a evolução é a aquisição de habilidades. Então, às vezes, eu até pensava, há um tempo atrás, que uma pessoa muito espiritualizada é uma pessoa muito evoluída. Ledo engano, não é. Você pode ser muito espiritualizado, você está muito desenvolvido nessa dimensão da vida, mas ter outras dimensões da vida que você não tem habilidade, você não está desenvolvido. Então, isso não mensura evolução. Né? Isso é uma dimensão da vida. Então, agora, a complexidade de habilidades adquiridas ao longo da sua existência, habilidades essas em várias dimensões, essa sim mensura a evolução. E aí não poderia, dessa forma, o princípio espiritual, que não tem algumas habilidades, animar um corpo humano. Também não é possível. Então, essa é a ideia que o Espiritismo traz. A gente entende e conhece outras, mas não admitimos ser, para nós, uma verdade. Então, essa é a diferença. Agora, também, 15 minutos que eu estou falando da aula 6, só palhinha para você, né? Vou avançar aí, que pensei que fosse eu a aula, tudo bem, mas já que é ela, deixa ela fazer a aula, né? Bom, passamos então para outra fase. Aí, Kardec, de novo, né, a gente vai buscar na base, Kardec vai dizer que o ser encarnado, esse, né, que estamos aqui, né, em boa quantidade, né, ele é formado por uma tríplice formação, ou seja, uma tríplice condição, né? E essa condição, essa formação, ela é feita por, primeiro, corpo físico, né? Esse que, né, todo mundo conhece bem, né? Alguns... Sou eu mesmo? Aí, tá vendo? Então sou eu mesmo, tranquilo. Já adiantei metade da aula. Ela é a aula 7. Então,
corpo físico, né? Alguns espetaculares, igual a esse que vocês estão vendo aqui agora, mas corpo físico, a gente conhece bem. Depois, aquele número 2 ali, ele chama-se perispírito, vamos falar sobre ele. E o terceiro, né, dessa tríplice formação, é o espírito. Aí o espírito está simbolizado ali com uma estrelinha. Alguém arrisca ou sabe me dizer por que está dessa forma? Não. Raspou, bateu, chegou não tem forma, muito bem, pronto. Agora meia estrela é a estrela completa aqui. Então, está simbolizado ali por uma estrelinha, porque o espírito não tem forma, ele não tem matéria, né? Como eu falei, vamos gravar, singularidade não material. Agora, o perispírito, sim, esse vai dar forma para ele, porque é a matéria sutil que envolve o espírito. Aí a gente tem forma. Aí, então, o homem possui natureza tríplice, sendo o encontro do corpo físico, do perispírito e do espírito. Essa constituição o coloca na condição de viver a vida material e espiritual simultaneamente. Olha que coisa, né, fantástica. Eu já não lembro mais, mas até a aula 20 eu vou gravar o nome da maioria, né? Mas foi você aqui que falou alguma coisa sobre, lá atrás, que falou alguma coisa sobre o princípio espiritual está envolvido na matéria, o espírito está envolvido na matéria, se isso seria só encarnado ou desencarnado. Aí olha que coisa fantástica. O perispírito passa a ser o veículo de manifestação do espírito na dimensão espiritual. E, por sua vez, o corpo físico é o veículo de manifestação do espírito na dimensão material. Ou seja, se nós somos aquele sanduíche de 3, né, corpos, físico, perispiritual e espírito, essência, então nós vivemos simultaneamente essas duas realidades, né? Eu gosto de usar esses quadradinhos aqui da sala. Claro, o pessoal que está lá atrás do umbral não vê isso, né? Fica no umbral porque quer, né? Mas aqui tem um quadrado aqui, né, que eu vou chamar aqui de distância não material. Espírito, está aqui. Aí aqui, esse outro quadrado aqui, eu vou chamar de dimensão espiritual. Aula 9, a gente vai falar só sobre essa dimensão, antes que alguém pergunte sobre ela. Então, dimensão espiritual. Quem vive aqui? Perispírito. Aí aqui, dimensão física, carnaval, pá, né? Quem vive aqui? Corpo físico. Agora, quem anima tudo isso? O espírito. Então, aqui, veículo de manifestação do espírito na dimensão espiritual, aqui, veículo de manifestação do espírito na dimensão material. Agora vamos pegar esses 3 quadrados aqui e juntar, aqui no meio. O que aconteceu? O ser encarnado. Bom, vamos desencarnar. Não eu, estou só dando exemplo, né? Desencarnou, o que acontece? A gente só não tem o material, o corpo físico, não é isso? Então, o que continua? O perispírito e o espírito. Esse conjunto, né? O princípio espiritual que se apropriou da matéria e se desenvolveu nela, ele se apropriou lá quando era princípio espiritual, virou espírito, continua com um aglomerado, né? um coagulado de matéria em torno dele, que é o perispírito, e ele vai continuar esse desenvolvimento até onde a gente já vista alcança de desenvolvimento. Aí aquela escala que Kardec cria, didática, né? A escala espírita, vai dizer que qual é o ápice dessa evolução, quando a gente se tornar espírito puro. Aí sim, a gente vai ter esse momento de não precisar mais do perispírito para esse desenvolvimento. Mas até lá ainda tem um caminho, é longo ainda, então a gente vai ver isso aí, né? Tranquilo, gente, até aqui? Então, por fim, né, ratificando só o que falamos, o corpo físico é o veículo de manifestação do espírito na realidade material, e o perispírito é um organismo de ligação entre a vibração da matéria e a natureza transcendente do espírito, portanto, o veículo de manifestação do espírito na dimensão espiritual. Aí, gravem ali perispírito, porque a ideia desse nome, né, como o amigo ali falou, já não me recordo o nome, me perdoe, Ricardo, né? Não sou eu.
É manifestação dos espíritos? Então, aí só para ter a ideia do nome, né? Como eu falei, que esse nome perispírito é um nome criado por Kardec, a partir daquela ideia ali. Então, ó, ele pegou lá o fruto, né? Aí o fruto, o caroço, né? o germe, ele colocou que é o espírito. A polpa da fruta, ou o periesperma, é o perispírito, né? Que é essa parte aqui. E a casca, que é a parte mais grosseira, é o corpo físico. Então, foi dessa ideia que Kardec colocou perispírito. Peri é o que está em torno, né? O que está em volta. Então, em volta do espírito. Só que ele não criou isso, porque isso já existia, o fato do corpo existir, né? Não define ser criado por Kardec. Ele já existia, já estava no universo há muito tempo. Zimmermann vai dizer que é lícito conceber-se que o perispírito, ao menos para os espíritos ligados à crosta terrestre, possa ser o resultado da aglutinação da energia cósmica. Lembram da energia cósmica, que é o princípio material? Só um segundo, vai para aí. A energia cósmica matriz adequada à natureza do nosso planeta, sobre um campo originando a própria extensão energética da alma, que é a força espiritual. Isso é Zimmermann definindo o perispírito. Pois não? Só tirando uma dúvida. Você falou que a matéria é a representação material do espírito, né? E tem o perispírito, a representação espiritual, e ele tem forma. E o espírito não. O espírito desencarnado, se ele não está numa matéria, qual é a forma do perispírito? Deixa eu então arredondar o que eu não foi exatamente isso que eu falei. Eu falei, olha, usando aqui os quadradinhos. Aqui. Não, o próximo desenho. Deixa eu avançar então. O próximo desenho é melhor do que esse. Aqui então, ó, só para dizer que esses nomes aí são os nomes que já existiam, que estavam se referindo ao que Kardec chamou de perispírito. Por exemplo, Ka ou Bai pelos egípcios, corpo etéreo pelos gregos, Ruá na Cabala, e enfim, assim sucessivamente. Kardec chama de perispírito, que é o envoltório semimaterial. Então, tranquilo isso, né? A gente passa esse slide aqui para adiantar um pouquinho, e aí, de Kardec, olha, Adenauer, já estou misturando as bolas aqui, querendo correr. Adenauer vai dizer que o que se conhece pelo nome de perispírito é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Daí, né, ele está dizendo que o perispírito não é só uma coisa, são várias coisas. Então, como são várias coisas, a gente vai chegar a esse desenho, que aí agora então vai dar a explicação de tudo. Então, ó, baseado naquele desenho lá, esse corpo aqui é o corpo físico. Ele é o veículo de manifestação do espírito na dimensão física, que é essa aqui, que a gente fez do exemplo aqui. Agora, esse aqui é o veículo de manifestação do espírito na dimensão espiritual. Quando a gente fala que desencarna, é porque o espírito que está junto com o perispírito saiu da matéria, né? Então, ele perdeu o corpo físico, mas ele continua com a matéria que forma o corpo espiritual e o corpo e o espírito, propriamente dito. Então, esse conjuntinho aqui vai ficar por toda a evolução, não se separa. Ela perguntou qual é a forma do desencarnado, do perispírito do desencarnado. Aí é uma das funções então eu tinha entendido errado, desculpa. Aí é o seguinte, o perispírito, ele tem propriedades, então é um slide mais na frente ainda. O perispírito tem propriedades. Uma dessas propriedades chama-se plastia, ou seja, a ideia dá a forma. Então, por um fenômeno chamado ideoplastia, né, o espírito ele vai ativar isso no perispírito e vai dar a forma. Por exemplo, quando o espírito acaba de desencarnar, automaticamente, qual é a forma que ele terá? A do último corpo físico. É a forma do que ele se recorda imediatamente após. Só que ele pode alterar isso, porque é uma propriedade, essa matéria que é formada do perispírito é uma matéria plástica, ela é moldável. Então ele pode alterar essa forma, ele pode modificar essa forma. Claro que existe um limite, tem uma capacidade para isso, né? Ele não pode mudar tudo. A gente tem alguns exemplos de espíritos que fizeram isso, mas essa é a questão. Então desencarnou agora, a forma que ele vai ficar é do último corpo
da última encarnação dele. Era isso? Ok. Bom dia. Então, quando a gente está dormindo, que o corpo precisa descansar, tá? Saiu o espírito ou o perispírito? Isso aí. 5 e a minha também. Essa é a aula 5. Então, ó, corpo físico. Espera mais uma corpo aula. físico vai dormir. Entre o corpo físico, esse slide vai explicar isso. Entre o corpo físico e o corpo astral, tem um corpo intermediário chamado duplo etérico. Esse duplo etérico é um corpo energético. Dele se forma uma coisa chamada cordão de prata, que é um enlace fluídico. Esse enlace é elástico, hiper, mega, super. Então, o perispírito, ligado ao corpo físico por esse enlace, pode viajar toda a instância espiritual, dentro da sua vibração. Porque há um conceito que diz que ele pode ir para qualquer lugar no universo, lê do engano, dentro da sua vibração. Né? Você tem um limite, que é o limite da sua vibração. E o cordão de prata, que é esse enlace fluídico, ligado ao corpo físico, que denota que você está encarnado. Esse cordão de prata só se rompe quando morreu, quando desencarna. Mas aula 5, então... É 5? É. Não tem pergunta boba. Peraí, dona Anaí, o povo do YouTube não vai escutar. Eu ia repetir. E a senhora ainda está furando fila, isso não é coisa de espírito evoluído. Eu ia repetir a pergunta dela para... Brincadeira. Mas é porque Não, ela já é só tava... para complementar a pergunta dela. No caso de sonhos premonitórios e desdobramentos, o perispírito, através desse cordão de prata... Quem desdobra é o perispírito. E sonhos premonitórios também? Aí entra uma outra questão que eu queria ter só 2h30 para falar a respeito. É porque nessa dimensão aqui, a gente está sob a influência do tempo, da massa, né? Então você tem influências que atuam sobre essa dimensão. Nessa dimensão aqui você não tem o tempo. Você tem outras questões, mas você não tem o tempo. Então você tem o tempo como referência da matéria física, mas não na dimensão espiritual. Então o presente, o passado e o futuro acontecem simultaneamente. Né? Então quando você tem uma percepção premonitória, é porque nessa dimensão, com a captação do seu perispírito, porque aqui quem capta a realidade são 5 sensores. Quem sabe quais são? Os 5 sentidos, né? Aqui, então isso aqui afere a sua realidade, a realidade da matéria. Aqui não, tem outros sensores que estão no perispírito. Então, esses sensores são atemporais, não estão subordinados ao tempo. Então, eu posso perceber o presente, o passado e o futuro simultaneamente. Também tem um limite para isso. Então, eu posso, num desdobramento ou num sonho, que a aula 5 vai ter essa relação de sonho que é quase, vou dizer, está no limiar, não vou dar aula também, um monte de spoiler da aula, mas pergunta. Então tem um limiar, né, chamado sonho lúcido e o desdobramento. Nesse limiar, né, você tem a percepção dos sensores do perispírito. E aí você consegue perceber como probabilidade, porque mesmo um sonho premonitório ou um desdobramento que haja uma premonição, não significa que vai acontecer. É uma probabilidade. Tudo pode mudar. Não é certo que vai acontecer. Ok, podemos falar de espírito. Não, tem dona Naíra aqui, é sobre espírito. Então. Não sei bem, não. Luiz, ela já me explicou. Para mim, morreu, quer dizer, o espírito eterno, mas a matéria se desintegra. Mas ela estava explicando a diferença. A matéria acaba, mas a forma é o perispírito. Perfeito, ele fica até uma nova encarnação. Só vou fazer um ajuste aí. Porque o espírito não é eterno, o espírito é imortal. Imortal, isso. Mas a matéria acaba, mas fica... A matéria é perecível. Perecível, mas fica a matéria... A forma. A plastia em função da ideia da última encarnação. Aí a ideoplastia é o que dá a forma até do uma espírito. nova encarnação, reencarnação. Isso aí. Ok. Vamos avançar um pouco mais. Então, esse quadro aí, que vai dizer, Kardec, ele vai dizer que existe o corpo físico, o perispírito e o espírito, que dessa vez aqui não está representado por uma estrela, está por uma coisa louca ali, porque é para dizer exatamente que é uma singularidade não material.
É o desenho, é o desenho do nosso filho. Foi esse o desenho que eu pedi para fazer, porque eu não encontrei nenhum desenho pronto que conseguisse trazer a ideia que eu queria trazer nesse slide. Então, ali é Kardec. Aí, quando a gente se debruça a estudar o perispírito, que a gente, como Adenauer disse no slide anterior, né, que é uma complexidade, são vários corpos, né, com funções específicas. Aí a gente vai ver que não é uma tríplice formação, é uma formação setenária, 7 corpos, né? Já estou até errando a palavra. Aí, ele vai encontrar entre o corpo físico e a camada mais externa do perispírito, que é o corpo astral, a gente vai encontrar um corpo chamado duplo etérico. Aí, encontra lá a camada mais externa, que é o corpo astral. Aí a gente vai encontrar um corpo emocional, a gente vai encontrar um outro corpo causal. E, por fim, dessa bateria, o corpo mental. Aí, na ligação, né, entre o espírito, que é uma singularidade não material, e o perispírito, a gente tem ainda um corpo intermediário, que é o mental sublime. Aí o que acontece? Cada um desses corpos tem uma função. Já que a gente fez aquela correlação entre o espírito que reencarna e o computador, né? Então a gente entendeu que o software que usava lá no 286 não dá para usar o Windows 10, né? Você colocar lá, não funciona. Então, da mesma forma, pegando esse exemplo, hoje a gente pega um computador e cria um arquivo. Você desenvolve lá um texto, por exemplo, no Word. Aí você termina de escrever o texto, você vai salvar esse texto, né? Você salva onde? Na pasta que está no HD. Então, que está lá no HD. Aí, esse HD, hoje, aliás, a gente falando de modernidade, você já nem salva mais no HD, você salva na nuvem, né? Porque já está mais moderno. Mas, pegando a ideia do HD, então o HD está aqui. Tudo aquilo que você aprende na encarnação, você vai salvando aquela habilidade, aquele aprendizado, você vai salvando ele lá nesse HD. Então, nada se perde, tudo aquilo que você vivenciou, todas as suas emoções que marcam, né, a sua existência, são armazenadas ali. Todas as suas aquisições, as suas vivências, né, vão sendo armazenadas ali. Então, tudo isso, a formação, o desenvolvimento da mente, né, está ali. Tudo que você está formando está ali. Numa nova encarnação, você não perdeu nada. Você tem tudo, porque o perispírito continua. Quem morreu foi o corpo físico, né? Você só não lembra daquilo. Por quê? Porque o que você lembra é o que está na sua memória física, que é a sua córtex cerebral, que formou as sinapses ali e criou uma memória física. Essa memória morre, mas tudo que está salvo lá no HD continua. Então, algumas habilidades, né, do espírito permanecem porque elas estão aqui e não ali, no corpo que morreu. Claro isso, gente? Bom, aí a gente tem algumas ligações, porque entre o corpo físico e o corpo perispiritual, a gente tem uma ligação, um enlace fluídico que a gente chama comumente de cordão de prata, né, que depois que chegarem no ciclo 10, daqui a pouco, isso é rapidinho, né? A gente está no ciclo 1, quando vocês chegarem no ciclo 10, a gente já estudou um pouquinho, e aí a gente tem um grupo de estudos aqui do centro, chamado GED, Grupo de Estudos de Desdobramento. Aí lá nesse grupo de estudo a gente vai estudar só isso, só desdobramento. Essas propriedades todas do perispírito são aprofundadas lá, porque a gente precisa entender na hora do desdobramento o que acontece, né? E o curso não ensina a desdobrar, porque desdobrar todo mundo aqui já sabe. A gente vai aprender a ter consciência do desdobramento, só saber que desdobrou. Porque desdobrar todo mundo faz isso toda noite, sabiam, né? Não sei se é notícia nova para vocês. Vocês vão dormir à noite e desdobram, né? Porque o espírito se liberta parcialmente do corpo, que também é a aula da Alessandra, não vou dar spoiler dela não, que é a aula 5. Ok? Então vamos avançar um pouco mais. Então, Zimmermann, né, que eu trouxe ainda agora, ele fala assim: o perispírito é responsável pela estruturação, formação e condução do espírito durante toda a imortalidade. O corpo sutil é um corpo sutil e perene, né? Ou seja,
ele não é perecível como a matéria física, mas ele é perene, ele vai durar muito, mas ele acaba também. Chega uma hora que não precisa mais. E o mesmo participa diretamente da evolução humana e espiritual. Então, esse conjunto aqui de perispírito e espírito, a gente só não vai ver mais quando ele chegar no ápice da evolução. Aí a gente tem essa impressão, essa suspeita. Tem uma mão levantada ali também. Deixa eu ver se a Déia não está aí. Enquanto isso, eu vou avançando aqui, tá? Só para... Dona, deixa aqui, o microfone está chegando para uma outra pergunta ali atrás. Deixa eu voltar para a senhora. É uma pergunta meio que hipótese mesmo, assim. O perispírito, quando ele desencarna, a gente, digamos que ele desencarne na forma adulta, né? Existe a possibilidade, é muito mais hipótese, dele estar, quando ele se materializar como o eu espírito infantil, criança, adolescente, ou ele especificadamente seria desencarnado na forma adulta mesmo? Bom, então, deixa eu só arredondar a sua fala numa questão. O perispírito não desencarna. Né? O que desencarna, né, é o espírito com o perispírito do corpo físico. Aí tem aquela ideia assim, ó, falar morreu ou desencarnou, qual que é o certo? Hã? Depende do que a gente está se referindo, né? Se a gente está falando do corpo físico, o corpo físico morreu. Se a gente está falando do espírito, ele desencarnou. Então, ó, o espírito, junto com o perispírito, esse desencarna. Quem morreu foi o corpo físico, certo? Bom, a forma que ele vai lembrar imediatamente após, porque isso é uma propriedade do perispírito, é a da sua última encarnação. Agora, a gente tem uma capacidade de evolução, de habilidade do espírito, que vai permitir a ele usar a ideoplastia, que é um fenômeno, né, que utiliza a capacidade da plastia da matéria do corpo, de modificar isso. Então, ele poderia, sim, desencarnou com 60 anos, por exemplo. Não, 60 é pouco. 80. Não, 80 é pouco. 100. Né? Já estava ali maracujazinho, né? Meio de maracujá de caveta. Aí, na hora que ele vai se apresentar para alguém, ele se apresenta com 40. Né? Bonitão, tal, né? É possível, né? E acontece muito. Aposto que alguns de vocês já devem ter tido um sonho, suposto sonho, com alguém que desencarnou lá aos 60, 70, mas no sonho ele estava, não, no sonho ele estava bonitão, ou ela, né? Ou quem quer que seja, se apresentou bonitão, mais jovem, né? Jovial, né? Ideoplastia. Então, seria possível se apresentar como criança? Tecnicamente, sim. A pergunta é, com que propósito? Porque há que haver um propósito para isso. Para falar vai servir para quê? Então, tecnicamente, sim, é possível, mas não tem propósito para isso. Né? Por exemplo, todo mundo já ouviu falar em Chico Xavier, né? Poxa, né? Fenômeno do espiritismo. Chico trabalhava com um outro cara, né? Um espírito, chamado Emmanuel. Todo mundo já ouviu falar também, né? Então, Emmanuel, ele se apresentava para Chico, durante um tempo lá do trabalho, com uma forma. Num dado momento, ele chega para Chico e fala, olha, Chico, a partir de hoje eu vou chegar aqui para você com outra forma, outra apresentação. Porque uma das minhas encarnações, eu fui um senador da República Romana. Ele era o senador Públio Lentulus. E, nessa época, fui contemporâneo de Jesus, do Mestre. Foi uma encarnação muito importante para mim. Eu gostaria de me apresentar dessa forma. E aí ele muda a plastia e passa a se apresentar. Então, ó, ele não foi da mesma encarnação para criança, não. Ele foi para uma forma de uma outra encarnação. Então, olha o poder da ideoplastia. Né? E aí, a partir daí, ele se apresentava para Chico, com aquelas túnicas, né, que são características lá da época que ele foi o senador romano. Então, a ideoplastia é isso, é essa capacidade do espírito. Agora, há que haver um propósito. Emmanuel tinha uma encarnação muito importante para ele. Imagina ter convivido com Jesus e se recordar disso, porque nós provavelmente éramos aqueles bárbaros, né, que vivíamos naquela época. Então, nós também convivemos com ele. Mas a gente não tem essa lembrança, não tem essa consciência disso. Né?
Dona Marlise. Eu queria perguntar o seguinte, a gente vai ter acesso a esses slides? Olha, da minha parte não, mas por uma regra da instituição não tem. Eu não sei se pode ir para o grupo, pode ir? Interessante, porque tá, eu vou gosto perguntar a muito coordenação, de se anotar, Posso interferir um pouquinho na aula? Porque ela acabou de me perguntar isso, que está do lado de Dona Marlice ali. Como rever a aula, né, gente? Então, está no Classroom, que às vezes é a aula do mesmo facilitador, às vezes é de outro, e vai para o YouTube. É por isso que a gente diz que a aula está gravada. Então, depois vocês podem ir lá no canal da TV Harmonia, que essa aula vai estar gravada lá para vocês. Fiquei com dúvida daquilo que ele falou. Vai lá no YouTube. Aparecem os slides também. Bom, então a gente vê isso com a coordenação e coloca. Eu digo assim, da minha parte, né, dos slides, não teria nenhum problema, mas há uma regra da instituição e a gente vai saber se pode compartilhar isso. Bom, então essas seriam as propriedades do perispírito, e vejam que não são poucas. E hoje a gente não vai nem de longe falar sobre todas elas, mas ao longo da ULI, né, vocês vão se aprofundar em cada uma delas. Nesse ciclo, quando a gente estiver falando lá de mediunidade, porque vão ter aulas que vão falar sobre médiums, mediunidades, obsessão, desobsessão. Então, a gente vai estar falando sobre algumas dessas propriedades. Por exemplo, numa comunicação mediúnica, né, tem aquela questão o filme Ghost, né, Hollywood, traz uma imagem fantástica para a gente. Aí a Whoopi Goldberg, que era médium, não lembro o nome dela no filme, e o Sam, que é o Patrick Swayze, né, eles estavam lá conversando, mas tinha um outro espírito que estava na fila ali para dar a comunicação, né? Aí a médium estava sentada, né, finge que é a dona Marilise ali, e eu sou o espírito que queria dar a comunicação naquele momento, ele vem correndo assim e tchum, se joga no colo da médium, né, e entra no corpo dela, e a partir daí ela começa a falar como ele. Então isso é Hollywood, né? Porque não é assim que funciona. Esse termo, inclusive, incorporação, é inapropriado, porque não existe incorporação. Um corpo não entra, né? O espírito não entra no corpo de ninguém. A ideia é de perispírito para perispírito, é de mente a mente. Então, a dona Marlise se coloca à disposição, o perispírito dela cresce, porque ela está concentrada, né? Há um crescimento perispiritual. O espírito que vai dar a comunicação se aproxima e de perispírito para perispírito há a psicofonia ou a psicografia, mente a mente, né? Então, incorporação, a gente vai ouvir muito falar sobre isso, mas é um termo inapropriado. Termo técnico, psicofonia, ok? Aí, quer dizer, essas propriedades do perispírito vão ser faladas, vocês vão lembrar, entendi, aquela propriedade lá que viu, certo? Bom, aí também é importante saber, porque como a gente conhece muito mais os órgãos físicos, né, do corpo físico, então a gente sabe que no corpo físico a gente tem lá um sistema respiratório, tem um digestivo, né, então a gente já conhece isso, mas e os corpos espirituais? Eles também têm órgãos, né? E esses órgãos são chamados centros de força ou chakras, quando a gente se apropria de outras filosofias, né, que estudam o perispírito. Então, os centros de força ou chakras são portais de entrada e saída de energia do corpo. A palavra chakra vem do sânscrito, que significa roda, pois os chakras têm essa aparência de roda girante, trocando energia com o meio ambiente, físico e espiritual. Pode ser escrito como chakra ou chakra, o centro vital, o centro de força, são diversos termos para definir a mesma coisa. São verdadeiros vórtices por onde os dinâmicos campos magnéticos dos corpos espirituais se ligam ao corpo físico. Então, eles estão dispostos dessa forma, ou seja, tem uma bateria de órgãos que está no perispírito, e uma contrapartida dessa bateria que está no duplo etérico, que é aquele corpo, lembra? Que está entre o corpo físico e a camada mais externa do perispírito. Lembram dele, né? Que a gente viu lá na figura. Então, e dessa forma, então aqui, né, todos esses enlaces aqui, eles estão lá no cordão de prata, né, que a gente trata como um, mas a gente sabe que são vários, são alguns. Pois não.
Luiz, quando você aborda esse tópico, você usa a questão dos chakras, que é uma... Desculpa, eu não entendi. Quando você aborda esse tópico, Sim. você usa a questão dos chakras, Sim. certo? Que é uma descrição indiana, tá? Uhum. Eu queria saber, na doutrina espírita, se houve pesquisa e quais são as terminologias utilizadas dentro da doutrina. Então, boa pergunta. Essa questão, o Espiritismo, né, no seu desenvolvimento, porque o próprio Kardec falou, olha, a doutrina não está acabada, isso aqui não é uma verdade absoluta. Ela é uma doutrina que está posta a se desenvolver com a humanidade, com o conhecimento da humanidade. E aí o que ele falou sobre o perispírito foi muito pouco. Ele disse que eram 3 corpos, né, que era aquela formação tríplice, que era perispírito, espírito e corpo físico. E aí, quando o Espiritismo começou a estudar a respeito, ele descobriu, olha, tem mais coisa por aí. E aí ele acaba se apropriando de alguns conhecimentos já existentes. E aí, autores que falam sobre chakras, a gente tem uma diversidade. Alguns afirmam ter centenas de chakras no corpo, outros milhares até, né? Alguns principais e outros secundários, terciários e por aí afora. Agora, a gente encontra um senso mais comum entre alguns deles, é que existam 7 chakras principais e outros chakras que são secundários. Então, o Espiritismo se apropria disso, né? Ele se apropria dessa ideia de 7 chakras e desenvolve, né, o seu estudo a partir daí. Então, vão encontrar na literatura algumas diferenças entre autores, né, como eu falei, tem autores que afirmam, né, ter outra constituição, outra formação. A gente acaba utilizando essa formação aí, que é também a mais utilizada, a maioria deles pensa dessa forma. Então, é por aí. E esses chakras estão ligados aos plexos do corpo físico, dos sistemas, né, do corpo físico. Então, assim, há uma troca de mão dupla do espiritual para o físico e do físico para o espiritual, através dos nadis, né, que são os veios de condução de energia que passa pelo enlace que a gente chama de fio de prata. Bom, até aí tudo bem, gente? Vamos para a reta final agora, que agora eu queria que vocês respondessem também uma questão. Como eu adoro Raul, então eu vou dizer o seguinte, que eu prefiro ser, né, essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha ideia, né, para tudo da vida, né? Tem alguns de nós que são assim, né? Então, o que vocês disserem agora pode mudar, ninguém precisa ficar travado na primeira resposta. Essa escala que Kardec traz, que vocês vão encontrar lá nas perguntas de 100 a 113 do Livro dos Espíritos, ela não é uma escala absoluta, né? Ela traz uma ideia didática, porque no limiar, quer dizer, entre uma escala, entre uma classe e outra classe, você não tem uma cisão, você pode estar entre uma e outra, né? A evolução não é um botão que você troca uma chave, né? Ela é gradativa. Então, podem mudar. E ele vai dizer que existem 3 categorias, né, 3 grandes divisões, que seriam essas divisões em ordem decrescente. Primeiro, a ordem dos espíritos imperfeitos. Depois, a ordem dos bons espíritos e, por fim, a primeira ordem, que é dos espíritos puros. A questão que eu gostaria de saber de vocês agora é quem acha aqui que está na terceira ordem de espírito imperfeito. Rapaz, a galera do umbral ali foi, né, em massa ali. Bom, Raul, eu falei, né, metamorfose. Quem acha que está na segunda, bons espíritos? Bom, pouco, né? Umzinho lá no umbral, um outro aqui, tal. Pouca gente, espírito bom. E espírito puro, quem acha? Tô sozinho nessa? Rapaz. Tem mais um lá atrás? Cadê? Deixa eu ver esse irmão aí. Beleza. Tamo junto. Tamo junto. Aí, agora, a gente vai conhecer
quem são esses espíritos. E aí, se alguém quiser mudar, tá tranquilo, Raul neles, né? Metamorfose ambulante. Então, olha quem são os espíritos imperfeitos. São os que têm predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazer o bem, já denota a sua inferioridade. Ou seja, quem está em cima do muro, né? Então, está em cima do muro, aquela história, não faz nem o bem nem o mal, é inferior, né? Jesus falou, olha, se não fores frio ou quente, vomitar-te-ei da minha boca, né? Você precisa se definir ali. Aí, ao contrário, né, uns se comprazem em fazer o mal e rejubilam quando a ocasião se lhes depara em praticá-lo. Então, é aquele filo porque quilo. O cara sabe que está fazendo mal, mas ele vai fazer o mal, né? Estamos com os dois pés nessa categoria aí, gente? Podemos mudar, eu avisei, né? Já mudamos um pouquinho. Olha só quem são os espíritos impuros, os espíritos levianos, os pseudo-sábios, os neutros, né? Aquele que está em cima do muro, e os espíritos batedores ou perturbadores. Né? A gente já não é tão assim agora, né? Pode ser que ainda tem um pezinho ali, né? Um pezinho numa coisinha aqui, mas já está na outra, né? Aí, olha quem são os bons espíritos, né? Então, predominância do espírito sobre a matéria, já está começando a mudar, né? Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm ciência, outros sabedoria e bondade, compreendem a Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Olha, já está diferente, né? O amor que os une lhes é fonte inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição, que significa que ainda tem que reencarnar, passar por provas, expiações, porque ainda está se burilando, mas já deu uma melhorada, né? Então, olha, quem achou que estava lá nos imperfeitos e quiser dar esse passo, já deu, né? Já deu esse passo. É uma pergunta ou só foi o passo? Não é que ela levantou, não sabia. Está dizendo que passou para o próximo passo? Na verdade, eu passei realmente para os bons espíritos. Porém, quanto mais eu leio, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, quanto mais a gente já fez umas 3 edições no Evangelho do Lar, né, quanto mais a gente lê, aí eu me considero imperfeita, porque quanto mais eu leio, mais eu digo, gente, eu não vou chegar lá nunca. E olha que eu me considero uma boa pessoa. Perfeito como então, o vosso Pai Celestial é perfeito. E aí tem uma lista de coisas que ele fala, meu Deus, eu estou fora disso tudo. Aí você faz, poxa, eu sou bacana, mas, poxa, isso aqui eu não consigo fazer perfeitamente. Então, eu acho que a turma de Caldo Umbral, né, entendeu que essa denominação de espírito imperfeito era por aí. Ó, você não está no umbral, não, aí é intermediário. O umbral é a galera lá de trás. Aqui na frente são os espíritos superiores. Aqui né, lá atrás é que é o umbral. Mas a galera gosta de ficar lá no umbral, né? Porque eu falo, ó, vem para luz, mas a galera quer ficar lá, tá tranquilo. Pois não. Luiz, essa escala não seria um espectro contínuo, não? Porque, por exemplo, se a gente perceber que a gente tem o bem e o mal o tempo todo dentro, então eu não posso estar totalmente perfeito, totalmente bom, eu devo ter uma escala aí, não? Perfeitamente. Por isso aqui naquele preâmbulo lá dessa escala, ele diz que essa escala não é absoluta, né? Ela não é uma escala que vai te dizer assim, olha, você está aqui, ponto final. Não, porque o que define a evolução, como eu falei anteriormente, é a complexidade, né? É a complexidade contínua, é a aquisição de novas habilidades. E ninguém sabe tudo em tudo. Então, mesmo uma pessoa que numa dimensão da vida seja mal, ele em outra dimensão ele pode ser bom. Então, o bem e o mal, né, vão caminhar juntos e
o que vai definir de verdade, que a gente vai chegar na próxima categoria, que aí deixa eu passar o slide aqui, que aí a gente arredonda isso. Então, olha, quem são os bons espíritos? São os espíritos benevolentes, são os de ciência, os de sabedoria e os superiores. Olha quantas vezes a gente se coloca tão distante, quando a gente diz assim, os espíritos superiores, parece que a gente está lá atrás, na fila do pão, né? E eles estão longe. Olha, não é isso tudo, né? Sabe por quê? Porque todos nós que estamos reencarnando nesse momento, estamos mais ou menos na mesma faixa evolutiva. Então, não tem uma diferença grande, né? Então, a gente não vai ficar dando o legado do saber, do poder, das decisões aos espíritos superiores, né? Como algumas vezes a gente faz, né? Então, a gente está próximo, não tem uma diferença tão grande. A diferença vai surgir quando a gente chega à minha categoria, né? De espírito puro. Porque aí, olha, ouçam com atenção. Classe única. São os espíritos que já percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais a sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis. Realizam a vida no seio eterno de Deus. Euzinho, né? Há controvérsias, né? Há controvérsias. Mas eu me vejo. Prefiro não comentar. Pois não. Deixa eu chegar o microfone aí para você. Os espíritos puros podem encarnar, se caso desejem, ou eles já não podem mais? 2 estrelinhas agora, por favor. 2 estrelinhas. Vai sair daqui toda estrelada. Olha que coisa fantástica essa pergunta. É claro que entenderam, né, que é uma brincadeira, né, que eu não estou naquela condição ali, né, eu estou além daquilo ali. Mas tudo bem. Vamos para hoje, né? Quem vocês veem que está naquela condição ali? Qual é o único espírito que a gente pode dizer naquela condição? Jesus, não é isso? Então, por exemplo, Jesus poderia encarnar? Reencarnou, mas porque quis, né? Por amor à humanidade. Aliás, fofoca espiritual, né? Vamos fazer um parênteses aqui. Sabe o que a galera fala? Que o maior sofrimento de Jesus foi o Calvário, né? Carregar aquela cruz, chicoteado, coroa de espinho, né? Nada, aquilo ali foi fichinha. Sabe qual foi o maior sofrimento dele? Foi reencarnar, foi densificar um perispírito capaz de reencarnar naquela época da humanidade, há 2000 anos atrás. Que hoje a gente já não é lá boa bisca, mas imagina há 2000 anos atrás, né? Então, imagina o que não foi sofrer a esse ponto. Então, sua pergunta pode, se ele quiser, né? Como um missionário, como um avatar, mas ele não precisa mais, aqui ó, ele não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Ele já atingiu o ápice da evolução que é possível na matéria. Então ele não precisa mais reencarnar. Ok? Obrigada. Espíritos como Chico Xavier. Bons espíritos. Bons espíritos. Bons espíritos, né? Que está ali entre os espíritos superiores, lembra? Bons espíritos. Aí a gente tem uma galera, tem Gandhi, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico, tem uma turma aí, né? Luiz Carlos, não, eu estou depois, eu vim orientar esse menino aí. Eles precisam reencarnar ainda? Sim, precisam, bom espírito precisa. Ainda tem algo só quando ele se tornar espírito puro, categoria de Jesus em diante, aí não precisa mais. Pode se quiser, mas não precisa mais. Certo? Tem uma, Su, tem uma pergunta ali para a gente encerrar aqui. Bem, eu acho que nessa minha dúvida há aquela tendência a admitir que nós estamos estabelecendo isso, não é? Não é coisa estabelecida por Deus. Né? Eu, quando coloquei espírito puro, eu me baseei em uma tese de que eu já ouvi em algum lugar, né? Não precisa dizer onde, de que eu sou filho perfeito de Deus.
Em sendo o Filho perfeito de Deus, a imagem e semelhança, né? Aí então eu pus para você, eu levantei a mão como sendo puro. Dentro dessa minha pureza, lógico, aí como diz Santo Agostinho, eu posso estar cair para um lado ou cair para o outro, não é? Então, bacana, é Marco, né? É Marco? Lembrei o nome certo. Então, ó, legal a sua observação, pelo seguinte, imagina que se Deus criasse todo mundo perfeito, qual era o propósito da gente estar aqui? Né? Então, ele cria imperfeito, mas fadado à perfeição, ou seja, cada um se desenvolve. Aí eu faço uma brincadeira, claro, porque todo mundo sabe que não vai criar asa, né? Mas a gente vai se tornar anjos um dia. Mas para nos tornarmos anjos é aquela figura alada, né? A gente tem que construir as nossas asas. E essa construção das nossas asas passa por uma asa, que é a asa da moralidade. A outra, a asa da intelectualidade. Então, a gente vê hoje, claramente, que tem muita gente que já desenvolveu uma asa, a do intelecto. São extremamente avantajadas intelectualmente, mas moralmente a asinha está pequenininha ainda. Agora, tem o contrário também. Você vê que tem pessoas que têm uma moral, né? Porque quando eu estou falando moralidade, eu estou falando tudo que incorpora, tudo que engloba, né? A ética, né? Enfim. Essa asa muito desenvolvida e a asa do intelecto ainda muito aquém do que... E esses não podem alçar voos. Então, só vai, né, voar como anjos quando tiver as duas asas desenvolvidas. E isso vai demorar até que a gente se torne espírito puro. Aí a gente criou as duas asas. Pronto. Quando você falou de espíritos superiores e deu vários exemplos de pessoas conhecidas, eu fiquei me questionando e perguntando também que provavelmente existem muitos espíritos superiores que estão aí anônimos fazendo bem, na minha concepção, né? Aí eu queria saber a sua visão em relação a isso. Então, o que eu vou falar agora é só a minha opinião mesmo. Eu concordo com você, acho que tem muitos. Eu só vou contar um segredo para você, eu sou péssimo com esse negócio de WhatsApp. Eu sou coordenador do ciclo 9 e eu já falei com um grupo lá, eu falei, galera, se precisar falar comigo, me liga, que eu atendo o telefone até de madrugada. Mas ficar olhando, às vezes eu olho, tem 300 mensagens no grupo, eu não consigo acompanhar aquilo. Uma coisa ou outra destaca e eu vejo. Eu recebi num desses grupos, que eu estou em 365 grupos aí, e aí num desses grupos uma pessoa mandou um videozinho de 2 minutos, porque também se o vídeo tivesse 5 minutos eu não vejo, mas ele só tinha 2,5 por aí, eu vi. Era um senhor, né, que estava sendo homenageado, porque lá naquela época do Holocausto, ele salvou um monte de pessoas, eram crianças, e ele salvou essas crianças todas. E aí fizeram uma homenagem para ele, foi assim, colocaram ele num salão, e todas aquelas crianças que agora eram adultos, estavam enchendo o salão. E aí o apresentador lá, né, falou assim, olha, agora a gente vai falar do senhor não sei o que lá, e ele não esperava aquilo, né? E ele fala que quando ele fala isso, levanta todo mundo, eram as crianças que ele salvou. Olha que espírito maravilhoso, fantástico, né? Espírito superior. Qual é o nome dele? Eu não sei, eu vi o vídeo agora, assisti essa semana, não sei o nome dele. Então, quantos anônimos devem ter espalhados por aí, né? E com essa complexidade de espírito superior. Certo? Professor? Que honra ser chamado assim. Puxa vida. Só o comentário que eu estava falando com a colega aqui. É muita reencarnação para virar homem de bem do Livro dos Espíritos, viu? Dá uma tristeza. Algumas. Eu fui ler, aí eu fui ficando triste. Tudo bem. Olha, eu só posso contar isso uma vez. Eu já contei uma, eu não posso contar de novo, porque o Livro dos Espíritos é chato. Mas eu não posso ficar falando isso, porque você sabe, né? Eu perco o emprego. É um livro que a gente tem que ler, né? Então, cada um tem que desenvolver uma maneira de fazer isso, né? Então, você tem que ir lá procurar um audiobook, você tem que, na dúvida da vida, quero ler sobre filhos, você procura lá que você vai encontrar alguma coisa, né? Sobre uma relação X, você procura lá que você vai encontrar. Então, dessa forma, você consegue ler o livro todo dentro do seu interesse no tema, aí vai. Mas pegar a pergunta 1, a pergunta 700... não vai. É chato mesmo. E eu falei 2 vezes, estou correndo risco.
Bom dia. Bom dia. Em algum momento da aula, você disse que tudo que a gente aprende, ele fica registrado, mesmo que a gente não se lembre, né? Perfeito. E agora você disse que a gente tem as duas asas de evolução, é moral e intelectual. Quando a gente vai falar do intelectual, por exemplo, coisas que a gente aprende ao longo da nossa vida, mesmo que a gente não tenha uma utilidade prática dessa encarnação, ela fica registrado lá como aprendizado? Fica. E é seu. Por exemplo, ó, eu acho que há umas 4 encarnações atrás, para cá, eu venho salvando um espírito, né, tirando do umbral. Né? Mas, nessa... Não, gente, puxa. É porque tem espírito que precisa, né? Então a gente tem que ajudar, né, o irmãozinho. Mas... Tá tranquilo, né? Mas... Sua aula acabou, eu acho... Hã? Sua aula acabou. Falta 2 minutos, eu vou acabar agora. Aí... por exemplo, numa encarnação passada, eu acho que eu fui um roqueiro bem cabeludo, daqueles muito louco, né? Bebida, drogas, né? Rock and roll, né? E aí o que aconteceu? Nessa encarnação eu não consigo beber, eu já tentei. Eu não bebo nada, não vai. Careca, né? Porque tudo que eu tinha de cabelo foi na outra encarnação, né? Agora, tem uma habilidade que ficou. Por exemplo, eu pego um violão e vai embora. Se eu olhar lá aquela cifrazinha, eu toco. Nunca aprendi a tocar violão. Então, claro, um exemplo, né, bobinho, mas é uma habilidade que eu já devo ter tido contato com isso em outra encarnação. Essa habilidade está guardada lá. Então, eu tenho maior facilidade de lidar com essa arte, né, com a música, porque eu já tive contato em alguma vez. É claro que eu estou brincadeira, não sei se fui roqueiro mesmo, é brincadeira isso, estou inventando. Mas eu já tive contato com essa arte. Nessa encarnação, a minha primeira formação, eu sou engenheiro. Então, eu sou há 38 anos engenheiro, né? Ciências exatas, não é isso? Aí, num dado momento, eu ouvi um espírito superior, falou assim, olha, para você evoluir, você tem que ser engenheiro e estudar psicologia. Né? Já sabe, né, qual é esse espírito superior. Aí eu acreditei e eu fui estudar psicologia. Estou na faculdade de psicologia. Ciências humanas, né? Outra dimensão. Eu estou com quase 60 anos, ainda vou me formar daqui a 2 anos e meio. Eu vou utilizar esse conhecimento nessa encarnação, talvez muito pouco. Né? Vamos botar aí 80 anos, eu estou ativo ainda e tal, né? Posso aí mais 10 anos, mas só como engenheiro eu tenho 40 de formado, né, de atuante na área. Né, como psicólogo, talvez eu vá atuar muito menos. Mas essa habilidade, esse conhecimento vai estar lá. Na próxima, eu já posso vir montando o consultório. Então, não perde. Então, nesse sentido, é que eu não estou preocupado com isso. Eu estou estudando e vou continuar estudando, porque é uma habilidade para o espírito. Então, mesmo que eu não vá utilizar ela agora. Ok, gente? Então, só para encerrar aqui, a classe única, então, são os espíritos puros. Eu trago essa reflexão aqui do próprio Adenauer, para que a gente reflita sobre os espíritos não são seres à parte na criação divina, né? Todos nós somos espíritos em processo de evolução, sujeitos às mesmas leis do mundo espiritual. Todos estamos submetidos às leis de Deus. E aí eu destaco ali processo de evolução, porque esse é o tema da nossa próxima aula. E tudo aquilo que a gente falou sobre a evolução do espírito, então será enfatizado, mais aprofundado na próxima aula. E por hoje, muito obrigado. Essa é a nossa bibliografia, que eu digo, não levantem ainda, porque não terminou. Ainda tem o encerramento aqui do grupo. Mas muito obrigado por hoje. E eu deixo aqui a bibliografia para vocês pesquisarem, para ver se o que eu falei aqui é verdade mesmo, porque não adianta vocês ficarem apenas com a minha fala. Ok? Muito obrigado.